Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Shunt. Você sabe o que é e como usar no módulo DSN? Isso mesmo! Você vai ver nesse tutorial o que é um shunt e mais, um exemplo de aplicação no voltímetro amperímetro DSN VC288, um instrumento chinês muito popular. Vamos lá? O shunt é simplesmente uma resistência de baixíssimo valor que é usada como sensor de corrente em amperímetros. Simples assim. O seu símbolo é o mesmo de uma resistência. Você pode ver como se parece um shunt na figura. Como você deve especificar um shunt? Um shunt é uma resistência especial. E as resistências especiais têm a mania de serem especificadas de formas diferentes. Não gostam da unidade ohm. Você já viu isso antes? As resistências de aquecimento gostam de ser especificadas pela sua potência e tensão. Exemplo, 5.500 watts, 220 volts. O shunt prefere ser especificado pela relação tensão-corrente. Por exemplo, o shunt da figura é um shunt de 75 mV barra 50 amperes. O que isso significa? Simples. Quando 50 amperes estiverem circulando pelo shunt, ele gera 75 mV nos seus terminais. Como ligar um shunt? Simplesmente ligando em série com a carga, como qualquer amperímetro que se preze. E a tensão gerada sobre a resistência deve ser ligada no amperímetro, digital ou não. Como funciona? O seu funcionamento é muito simples. Ele é um conversor corrente e tensão. Agora o professor Bairro se desdobrou para dizer uma coisa tão simples. O shunt usa simplesmente a lei de Ohm. Tensão é igual a corrente vezes a resistência. Se a resistência é conhecida, então você saberá a corrente. Quem faz o cálculo? O instrumento, o amperímetro. Então, o amperímetro é na verdade um voltímetro. Sim, quando você está usando um shunt. Mas não fique triste, decepcionado. Aqueles voltímetros de ponteiros, sabe, aqueles antigos, eram na verdade um amperímetro. Bem, mas isso é outra história. O cálculo para determinar a corrente, na verdade, não é a lei de Ohm, é uma regra de 3. Se você construísse um amperímetro com shunt e usasse a entrada analógica de um microcontrolador, como o Arduino, a equação seria uma simples regra de 3. Se 75 mV é igual a 50 amperes, então para a tensão shunt Vs medida, a corrente seria, por exemplo, se a tensão medida fosse 37,5 mV, a corrente seria 25 amperes. Agora vou mostrar um exemplo de aplicação do shunt no voltímetro amperímetro DSN VC288. O voltímetro amperímetro é mostrado na figura. É muito popular em aplicações na eletrônica. A sua grande vantagem é que ele mede a tensão e a corrente. Você não precisa comprar dois instrumentos. E onde entra o shunt nessa história? Simples, para ampliar a escala de medição de corrente, o fabricante recomenda usar um shunt externo. A corrente máxima para medição sem o shunt externo é de 10 amperes. Com o shunt externo pode chegar a 100 amperes. Observe que internamente o módulo possui um shunt. É aquele fio grosso bem perto do conector da medição de corrente. Observe bem se tem esse shunt interno no seu módulo. Alguns modelos podem não ter. Nesse caso, você é obrigado a montar o shunt externamente. Veja como ligar o instrumento na carga. O modelo que eu vou usar de exemplo tem o shunt interno e tem dois conectores. Um conector com 3 fios finos, preto, amarelo e vermelho, e outro conector com 2 fios mais grossos, um de cor preta e outro de cor vermelha. Os fios mais grossos, preto e vermelho, são os fios que passam pelo shunt interno. Então, eles devem ser sempre ligados em série com a carga. A corrente da carga tem que passar por dentro do shunt interno. E tem mais ainda. No sentido do fio vermelho para o fio preto. O fio vermelho deve ser ligado na carga. Sim, a corrente tem polaridade, ou melhor, sentido. Na eletrônica usamos sempre o sentido convencional, como você já está careca de saber. Se o instrumento colocar o sinal menos na frente no display, você já sabe, a corrente está circulando no sentido inverso. Provavelmente você ligou o shunt errado.
Os fios finos, vermelho e preto, são para ligar uma fonte de alimentação externa. Pode ser um eliminador de bateria, já que esse instrumento funciona a partir de 4 volts. Pode ser uma bateria de 9 volts ou uma bateria de 12 volts, se a aplicação for na automotiva. A ligação sugerida pelo fabricante é mostrada na figura. Notar que o fio amarelo serve para medir a tensão na carga. Esse é o sensor de tensão. Você também pode ligar o instrumento aproveitando a fonte que alimenta a carga. Veja como o fabricante sugere a ligação. Note que a única diferença é que o fio preto fino não está ligado. Mais adiante eu mostro o porquê. Note que não tem a ligação sem shunt. Então eu desenhei uma aplicação em uma fonte simples com ajuste de tensão com LM317. Nesse circuito vou aproveitar a tensão de entrada da fonte de alimentação, como na fonte regulada da figura, que é alimentada por duas baterias de 12 volts. A tensão de alimentação do módulo é 12 volts. O CI-LM317 ajusta a tensão de saída entre 1,25 e 12 volts 1 ampere. Ao ligar o instrumento, você deverá deixar o fio preto fino, que é o 0 volt da alimentação do módulo, desligado. O 0 volt da alimentação deverá ser ligado no fio preto do shunt. Se você ligar o positivo do shunt e só ligar o fio preto fino no negativo da fonte, aí você poderá sentir cheiro de ampere queimado. O seu aparelhinho poderá fumegar. Por quê? Porque a corrente da carga irá passar por dentro do circuito de medição, que foi projetado para uma corrente máxima de 40 mA. Cuidado então, sempre ligue o fio preto grosso do shunt. O shunt é largamente usado em aplicações elétricas de potência. O shunt é um sensor de corrente. Quais as vantagens de um shunt? O shunt é relativamente barato e confiável. O shunt é fácil de montar. É só você usar um conector e ligar a carga em série com ele. O shunt pode ser usado em corrente contínua ou corrente alternada. Essa é uma grande vantagem. Claro que quando usado em AC, o circuito de medição deverá retificar, amplificar, etc. A principal desvantagem do shunt é o sinal de tensão de baixo valor. A instalação do shunt não pode ser feita muito distante do instrumento. Cabos longos podem sofrer interferências, por isso o cabo de interligação deve ser sempre do tipo par trançado. Trance eles para diminuir a interferência, exatamente como é feito nos cabos de comunicação. A construção de um shunt é uma verdadeira obra de arte da engenharia elétrica. O valor ôhmico do shunt deve ser muito, mas muito preciso mesmo. Por isso, o ajuste final é feito sob medida. Cada shunt é ajustado individualmente, porque 1 milímetro de diferença no diâmetro do condutor causa uma grande alteração na relação tensão-corrente. No shunt da figura, o número de barras de cobre, a dimensão de cada barra, o comprimento e o material definem a relação tensão-corrente do shunt. Você viu nesse tutorial o que é um shunt, como usar, o seu funcionamento e uma aplicação prática no instrumento DSN-VC288. Esse conteúdo foi criado por sugestão do seguidor Jorge Vogel. Se você tem alguma sugestão, favor enviar. Vou tentar atender. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!